Amados irmãos, amadas irmãs, reverendos, diáconos, a quem também nós saudamos de modo muito especial por conta do Dia do Diácono, que foi celebrado ontem, dia de São Lourenço. Então, também a gente convida toda a comunidade, ao final da missa, a dar um abraço nos diáconos aqui que estão celebrando também nessa Santa Missa a graça ministerial. Reverendo quase diácono Arthur, é uma semana da sua ordenação com a graça de Deus. Querido povo santo de Deus, nós estamos no momento da liturgia. Vocês sabem que o ano litúrgico, é bom sempre contextualizar isso, ele é dividido em 3 partes, né, em 3 anos na realidade, o ano A, ano B e ano C, e no ano B é dedicado ao Evangelho de São Marcos. A gente estava fazendo uma coisinha que a gente chama na igreja de lexio contínua, que é a leitura contínua do Evangelho, de algumas leituras que vão sempre nos acompanhando, mas 3 domingos atrás nós paramos um pouquinho a leitura de Marcos para começar a ouvir sobre o capítulo 6 de João. O Evangelho de João é um evangelho que não aparece em momentos específicos da liturgia, não tem um dia, um ano específico voltado para ele, mas ele vai como que serpenteando toda a liturgia, e de repente, quando a igreja entende que é necessário a gente falar sobre algum tema, algo específico, a gente para um pouquinho a leitura do Evangelho do ano e a gente começa a se dedicar. A gente fica, nesse momento, em 5 exaustivos domingos, poderíamos dizer assim, ouvindo os destrinchar do capítulo 6 de João. A gente só vai parar na semana que vem por conta da solenidade da Assunção, que aqui no Brasil é transferida para o domingo. Mas a gente, ao longo desses 5 domingos, já estamos no 3º, a gente vai ouvindo pouco a pouco o desenrolar do discurso do pão da vida, que começa lá com aquele milagre da multiplicação dos pães, e a gente já está vendo pouco a pouco como que aquela euforia inicial, aquela alegria pela multiplicação dos pães, pela saciedade que Jesus havia concedido àquele povo, aqueles mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças que estavam ali, vai dando lugar a uma incompreensão e talvez até uma irritabilidade das pessoas contra Jesus, porque Jesus começa a falar palavras muito duras, que eles não conseguem compreender. Jesus, num primeiro momento, parece que começa a desprezar um evento que é um evento marcante demais para o povo de Deus, que é o evento em que o povo é alimentado por Deus com o maná, e ele começa a se colocar na condição de alimento. Vocês sabem que a palavra sobre a Eucaristia, ela é uma palavra que é uma palavra de divisão. Embora a Eucaristia seja sacramento de comunhão, e assim a gente chama, comunhão, e ela nos une enquanto irmãos, e também nos une com Deus, mas ela também é uma palavra de divisão, porque é ela que de fato secciona cristãos de não cristãos, ou até mesmo católicos de qualquer outra denominação cristã, porque a crença na Eucaristia é uma crença dura, é difícil, porque é algo que não está sensível aos nossos olhos, sensível a nós, às nossas emoções, aos nossos sentidos mais primitivos. A Eucaristia, ela é um sinal de fé, e é preciso ter fé. Só que, tendo todo esse contexto recordado, é bom a gente também sempre recordar o princípio da liturgia de hoje, minha gente. No início dessa missa, toda missa, na verdade, toda a liturgia, não somente a liturgia da palavra, mas a liturgia inteira da missa, ela está voltada para conscientização nossa de que nós somos filhos. Por isso a gente começou rezando essa missa dessa forma, porque quem nos conscientiza de que somos filhos, de que temos um Pai, é o Espírito Santo. É somente impulsionados por Ele que nós podemos, como a gente reza em alguns momentos, ousar chamar a Deus de Pai. Saber que Deus é Pai e chamá-lo de Pai é uma ousadia da nossa parte, mas é uma ousadia que nós fazemos porque Ele nos possibilitou isso no momento em que nós fomos feitos filhos no Filho. Nós não somos filhos de Deus por natureza, né? Nossa natureza não é isso, porque naturalmente nós somos criados por Deus, tá? Fomos criados apenas. Agora você imagina se Deus ele tivesse apenas criado a humanidade, e tivesse largado a criação, né? Mas Ele não faz isso. Deus, Ele não somente cria, mas Ele concede uma graça a cada um de nós, que é a graça da adoção. Nós somos adotados pelo Pai, fomos feitos filhos porque nós estamos inseridos no Filho. Isso é o mistério maior do nosso batismo.
Quando a gente é batizado, nós estamos sendo inseridos. Você sabe que batismo significa imersão. Então, ser batizado é ser enfiado naquela graça, no corpo de Cristo, é ser metido lá dentro, para, estando dentro de Cristo, nós sermos também filhos, assumirmos a condição de filhos, só porque nós estamos em Cristo. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Filho por natureza de Deus, mas porque nós estamos dentro dele, estamos em comunhão com ele, nós também podemos ser chamados de filhos. E essa é certamente a maior graça da Eucaristia. Na Eucaristia, nós comungamos e nos tornamos aquilo que nós comungamos. Tornamos-nos o próprio Cristo, porque nós não nos perdemos na Eucaristia. É sempre bom a gente recordar isso. A gente não se na verdade, não é a Eucaristia que se perde na gente, embora pareça materialmente que isso aconteça, né? A gente está comungando algo que é tão pequeno, tão singelo, colocando aquilo para dentro, parece que aquilo ali se perde dentro da gente, mas na verdade é o contrário. Nós nos perdemos na imensidade do divino, nós nos perdemos na grandeza de Deus, na grandeza de Jesus Cristo, que nos coloca no seio do Pai. Por isso que hoje no Evangelho, essa segunda etapa do discurso do Pão da Vida, que começa a dobrar esse cabo de uma alegria para uma incompreensão, tem como centro a própria palavra de Jesus, que fala que ninguém vem a Ele se o Pai não o atrair. Nós estamos sendo atraídos pelo Pai constantemente. E viver eucaristicamente, viver segundo, tendo a Eucaristia como o ponto máximo da nossa vida, precisa ser o nosso projeto, porque só quando a gente vem para esse altar, ciente de que nós estamos vindo comungar algo que nos dá, que nos concede um prêmio de vida eterna, um alimento que não passa, um alimento que é eterno, a gente entende que aquilo que a gente comunga aqui não se encerra aqui, mas tem a intenção de nos empurrar para o alto, nos fazer voltar para Deus, para o Pai que está nos atraindo. É isso que a gente vê em figura hoje na primeira leitura. Vocês sabem que Elias, ele é certamente um dos maiores profetas do povo antigo, do Antigo Testamento, se não o maior, poderíamos dizer, certamente. Elias, toda a história de Elias está voltada com o fato de que ele perturba pessoas que ele não deveria perturbar. Ele, impulsionado por Deus, ele vai lá e expõe e mata todos os profetas de Baal daquela região, e aí Jezabel começa a ficar enlouquecida com ele, e cheia de raiva, e tem Elias como grande inimigo, começa a perturbar o rei, começa a tentar converter, a mostrar a palavra de Deus, e aí Elias ele começa a entrar uma grande dinâmica de tribulação, e ele precisa fugir. Elias está fugindo nesse momento, ele entra deserto, ele vai deserto adentro, para fugir, para se encontrar com Deus, porque Deus havia atraído Elias para o Horebe. Lá no Horebe, vocês sabem que Elias vai ter um encontro com Deus, em que passa aquele fogo, passa a tempestade, barulho forte. Deus não se encontra ali, mas quando passa aquela brisa suave, Deus está presente. Elias se prostra e recebe de Deus diversas consolações. Mas antes disso, Elias, que é um grande profeta, chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, está cansado. E aí no meio do deserto, ele se senta, na verdade se prostra à sombra daquele junípero e pede que Deus o livre, que Deus o tire a vida dele, que Deus o matasse, porque ele não estava se sentindo forte o suficiente. Ele se reconhece fraco naquele momento e pede: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que meus pais. Aqui talvez esteja o primeiro grande ensinamento para a gente, saber que se Deus atendesse todos os nossos pedidos, a gente estava muito ferrado. Tá? E é claro que assim, é sempre bom e importante a gente pedir coisas a Deus, só que a gente tem que saber que nem tudo vai ser nos concedido, porque se Deus concedesse tudo que a gente pedisse, a gente é muito mestre em ser grandes egoístas, até mesmo nos nossos pedidos com Deus, e sermos homens e mulheres de barganha, de achar que por conta da nossa fé a gente tem algum direito de receber alguma coisa de Deus, e na verdade tudo que Deus nos dá é graça, tudo que Deus nos dá é dom. Então, se Deus atendesse tudo, a gente estava muito ferrado.
E aí, se Deus concedesse para Elias o dom, que para ele, naquele momento era um dom, de retirar a vida dele, Elias não teria se encontrado com Deus, lá no Horebe, feito aquela experiência. Mas para chegar lá, antes de chegar lá, o anjo vem a Elias, concede a ele um alimento, um pão assado ali debaixo daquelas cinzas, dá para ele aquele alimento 2 vezes, e Elias tira daquele alimento a sua força para prosseguir a sua caminhada rumo ao monte. Isso daqui, minha gente, é a imagem mais perfeita da própria Santa Missa, é uma figuração daquilo que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Da Eucaristia, nós cristãos tiramos a nossa força para a nossa caminhada, que é uma caminhada para o céu, é uma caminhada para a eternidade. Não sei se você está compreendendo isso, que você está caminhando para algum lugar aqui dentro da igreja. Você está aqui para conseguir salvação, para ser salvo, para chegar junto de Deus. O Pai está te atraindo, e se o Pai está te atraindo, você está indo para lá. Estarmos junto com Deus precisa ser a nossa meta. Mas nessa caminhada, todos nós, homens, mulheres de Deus, que somos, a gente se cansa. É normal, tá? É muito comum, na verdade. No meio desse caminho de fé que você está empreendendo, por conta das suas tribulações, por conta das suas dores, por conta das dificuldades cotidianas que você tem que enfrentar a todo momento, você se cansar. Tá? Só que o problema é que o teu cansaço não pode ser o momento final da tua vida. E aqui a gente entende por que é tão problemático, é tão estranho a gente ver pessoas até hoje que se deixam levar a ponto de retirar a própria vida, de pôr um fim àquilo que é o maior dom que Deus nos concedeu. Claro, gente, excetuando-se todos os problemas psicológicos que precisam sempre ser tratados, a gente sabe disso. Mas o que a gente está falando é que a graça que Deus nos dá da vida, ela tem que ser uma vida voltada para a morte, no melhor sentido da palavra, voltada para o momento em que a gente vai se encontrar com Deus, ansiar pelo momento em que a gente vai estar junto dele, não ansiar pela morte como se a morte fosse uma liberdade de uma vida de sofrimento, não é isso, mas ansiar pelo momento em que nós estaremos junto dele. Só que esse momento de estar junto de Deus, lá na eternidade, já nos foi concedido viver em antecipação. Todo momento, toda a Santa Missa, todo momento em que nós entramos nessa Santa Igreja, iniciamos uma Eucaristia, no momento em que nós comungamos da sua palavra, no momento em que nós comungamos do pão de Cristo, pão da vida, nós estamos dentro do mover da eternidade. E é muito triste a gente perceber que muita gente, às vezes dentro das nossas igrejas, sentados nos nossos bancos, ainda não conseguem compreender isso. Tá? Às vezes a gente está tão apressado na missa porque a gente tem coisa melhor para fazer, que se deixar a gente comunga aqui, vai para lá, e aí acabou a missa, já tem gente em pé, quase dando um tapa na cara do padre, pedindo para ele fazer a oração logo, que ele tem que ir embora. A gente não sabe aproveitar aquele momento de comunhão, que é o momento máximo, precisa ser o momento máximo da nossa vida. E aqui, minha gente, eu falo, é claro, voltado para aquelas pessoas que podem comungar, mas tem algumas coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e que são importantes, tá? Não sei se vocês vão se recordar, 4 anos atrás, a gente estava assistindo a Santa Missa de que forma? Preso em casa, né? Diante de uma tela de televisão. Tem gente que até hoje está fazendo isso. Acabou a pandemia, não sei o que, até hoje está lá. Geralmente, a gente começa a perceber o valor de uma coisa quando essa coisa é tirada da gente, né? Muitas pessoas testemunharam isso para a gente ao longo do tempo, depois daquele tempo de pandemia. Eu não sabia o quão era importante a missa na minha vida. Pois é, né? Quanto era importante comungar, fiquei tanto tempo sem. Exatamente isso, é muito importante. E até mesmo dentro da igreja, a gente se encontra às vezes com pessoas que não podem comungar, porque tem algum impedimento, então elas não podem acessar a Eucaristia por conta de alguma questão pessoal, e muito geralmente nessas pessoas a gente encontra uma piedade eucarística, um amor eucarístico muito maior, 1000 vezes maior do que em pessoas que todo santo dia entram na fila da comunhão, tá? Porque viver eucaristicamente não se resume a comungar. Comungar é uma parte muito importante,
Não estou tirando aqui de jeito nenhum o valor das nossas comunhões. Só que a gente sabe que comungar, estando em pecado, é comungar a própria condenação. É comungar aquilo que está nos condenando, porque a gente não se encontra com a nossa alma num estado mínimo de dignidade para encontrar aquele momento. Mas nessas pessoas em que a Eucaristia foi suprimida em algum momento por alguma necessidade, por alguma questão, essas pessoas encontram na Santa Missa, na palavra, nas adorações, o momento máximo da vida, e nessas pessoas a gente encontra um amor profundo à Eucaristia. Amar a missa, amar a Eucaristia que nós comungamos, amar a palavra que nos é proclamada, é isso que nos concede salvação, é isso que nos concede vida eterna. Isso não é uma palavra que está saindo aqui da minha boca, é uma palavra que sai da boca de Jesus. É o próprio Cristo que falou para nós que quem comesse do seu corpo, quem bebesse do seu sangue, teria a vida eterna. Deus não é homem para mentir. Se Ele fala que aqueles que se aproximarem desse pão, desse sangue, aqueles que tiverem comunhão com Ele, serão salvos, terão vida eterna, é porque isso é verdade. A meta da nossa vida máxima, momento máximo da nossa vida, precisa ser esse momento aqui. Precisa ser esta hora em que nós nos encontramos com Deus, em que fomos atraídos pelo Pai e nos fazemos junto com Cristo, dentro de Cristo, filhos dele. E somos filhos de um Pai que o tempo todo nos provê o maior e o melhor de todos os alimentos. A gente hoje celebra com muita alegria o Dia dos Pais, aqui no Brasil, certamente, não sei se em outros lugares, mas aqui no Brasil é sempre nesse segundo domingo. Tem outros lugares que são em alguns outros dias, é um dia que é meio volátil. Mas assim, a gente sabe que, infelizmente, a paternidade, o senso de paternidade, o dom da paternidade no nosso mundo, está muito maculado, né? Infelizmente, a gente tem diversos tipos de pais. Hoje vai se falar muito de pai ausente, de pai presente, aquela coisa toda, e infelizmente a gente encontra essas realidades. Para muitas pessoas, celebrar o Dia dos Pais é celebrar um dia de um pouquinho de dor, porque não tiveram essa figura paterna. Para outras pessoas é um dia maravilhoso, porque o seu pai é o melhor pai do mundo. E ainda assim, minha gente, seja num ou seja no outro, nós celebramos hoje a graça da paternidade, que é uma graça que vem de Deus. Reconhecer-se filho, tenha você um pai maravilhoso, tenha você tido um pai que não foi tão bom assim, reconhecer-se filho de Deus, saber que você tem um pai, isso é capaz de salvar, isso é capaz de modificar a nossa vida, é olhar para Deus e entender que Ele é o nosso Pai que nos provê, que provê para a gente o alimento da nossa salvação, e o tempo todo, constantemente, está provendo. É um alimento que está acessível, seja o alimento do corpo e do sangue do Senhor, que somos chamados, convocados a comungar nesse dia, a fazermos uma comunhão muito, muito, muito bem feita, seja da comunhão da palavra que nós comungamos nesse momento, seja numa, seja noutra. Estarmos juntos de Deus significa entender que Ele é o nosso Pai provedor, é o Pai que nos concede os dons, que nos concede o maior dos dons. A Eucaristia não é somente um dom, ela é o dom entre todos os dons, é aquilo que a gente mais ama, é aquilo que a gente mais anseia a todo momento, é estarmos aos pés do Cristo Eucarístico, que nos foi concedido pelo nosso Pai do céu. Esse dia aproveite para rezar pelo seu pai, aproveite para rezar por aqueles que já se foram, pelos pais que já foram embora. Se o seu pai está do seu lado, rezar por ele. Se você teve um pai muito bom, rezar por ele. Se você teve um pai não tão bom assim, rezar também por ele nesse dia. Se você é pai, renovar a graça da paternidade. Se você talvez não for um pai tão bom assim, tomar um tapa na cara hoje, e entender que você precisa acordar, que a paternidade é algo que é necessário para cada um de nós, mas acima disso tudo, olhar hoje para o alto e agradecer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor provê para mim todos os bens, toda a graça. O Senhor provê para mim o melhor e o maior alimento que eu poderia ter. Pode ser retirado tudo da gente, minha gente. E assim, eu não sei como é que está a tua vida hoje, tá? Mas tudo pode ser retirado.
a nossa saúde, pode nos ser retirada até mesmo a graça de uma família em unidade, pode ser retirado os teus bens materiais, tua conta esvaziada, pode tudo, um piscar de olhos, se esvair dos teus olhares, se esvair das tuas mãos, como areia. Se isso daqui não te é retirado, se esse altar continua sendo o centro da tua vida, você é salvo. Você precisa assumir isso, essa condição. Eu sou salvo, bater no peito e falar, eu sou salvo porque Deus já me deu a salvação. Salvação objetiva, Ele já me salvou, Ele já morreu por mim na cruz, se ofereceu, como São Paulo vai dizer para a gente hoje, como oblação de suave odor. Ele já fez isso por mim, eu só preciso aceitar, eu só preciso entender, eu só preciso assumir a condição de filho, assumir que eu sou salvo, que eu fui alcançado, que eu fui atraído por Deus. Se isso você consegue fazer, cara, nada te para, nada te impede, tá? Não existe nada que possa acontecer aí por fora que vá te esmorecer. Aqueles que comungam, aqueles que vivem para a comunhão, aqueles que têm a Deus como Pai, essas pessoas têm uma força sobre-humana, têm uma força de enfrentar as piores adversidades da vida, porque estão sendo sustentados por aquele que venceu até mesmo a morte. E por isso, junto deles, nós também declaramos que a nossa vitória é certa, porque Ele é o vencedor da morte, Ele nos concede a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,